Bom, pessoal, mais uma das aplicações aqui é o plano inclinado. O que é o plano inclinado? Quando você apoia um corpo em uma rampa. Então, praticamente você tem uma inclinação entre o objeto e o apoio. Existindo essa inclinação, o que vai acontecer? Né? Existe uma tendência natural da gravidade em puxar esse objeto aqui para baixo. A única coisa é que nós não podemos tomar esse movimento como efetivamente completo pela gravidade. Né? Na verdade, assim, quando a gente coloca um objeto apoiado na rampa e existe essa inclinação, a força-peso do objeto ela é inclinada também. Essa inclinação vai produzir duas componentes, né, que nós chamamos componentes vetoriais. Uma que a gente chama de Px e uma que a gente chama de Py. Tá? O Py é efetivamente a força, a parte da força-peso que mantém o corpo apoiado. E o Px vai ser a força que vai efetivamente puxar o bloco para baixo, produzindo a aceleração. Tá? Sem fazer muitas interpretações aqui e decomposição trigonométrica, a gente pode pensar que o Px é a nossa força resultante. Tá? Isso considerando uma situação sem atrito, onde eu não tenho forças opostas. O Px é a nossa força que causa o movimento. Então a gente pode igualar ele à massa vezes a aceleração. Tá? Porém, trigonometricamente, quando a gente faz a interpretação desses vetores, a gente tem que o Py é o peso, o valor do peso do objeto, multiplicado pelo seno desse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui é o mesmo que a gente observa aqui formado entre as forças. E o Px é a multiplicação do peso vezes o seno. Tá? Então isso aqui é uma decomposição vetorial. Tá? Vamos ver um exemplo para facilitar um pouco o nosso entendimento. Tá? Calcule a força com que um bloco é puxado para baixo e a sua aceleração quando apoiado em um plano inclinado com ângulo de 60 graus. Sabe que sua massa é de 6 kg e é dada a gravidade e os valores de seno e cosseno. Então, aqui é bem simples, tá? Nós vamos precisar calcular uma força daqui, ó, com que ele vai descer, essa força aqui, que é a nossa força com que o bloco é puxado, ou seja, Px, e a gente precisa descobrir também a aceleração. Então, necessariamente para calcular Px, nós precisamos saber o peso e precisamos saber o seno do ângulo. Se nós temos a massa foi dada de 6 kg, a gente pode supor que o peso é massa vezes gravidade. Então, a gravidade aqui sendo 10, o peso sendo 6, a massa sendo 6, né, obviamente, nos dá um peso de 60 newtons. Então, para calcular o Px, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar aqui e fazer 60 vezes 0,8, que é o seno desse ângulo. Tá? Só lembrando que esses valores de seno e cosseno geralmente são dados, a não ser que nós tenhamos as medidas aqui da rampa, cateto oposto e cateto adjacente. Então, 60 vezes 0,8, isso aqui dá 48 newtons, certo? Então, descobrimos aqui o primeiro item, tá? Eu vou deixar até aqui em amarelo. Descobrimos que isso aqui vale 48 newtons. Agora, para fazer a aceleração, lembra que força resultante é massa vezes aceleração. Quem que é a nossa força resultante? É o Px, que vale 48. Então, 48 é igual a massa do bloco, que é 6, vezes a aceleração. Agora, praticamente temos aqui uma divisão de 48 por 6, tá? Para encontrar aqui, né, a aceleração é igual a 48 dividido por 6, isso dá uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, confirma aquilo que a gente viu.
tá? Ele não vai deslizar totalmente com a gravidade. Ele está deslizando aqui com 8 metros por segundo ao quadrado. A gravidade é 10, ou seja, a rampa diminui um pouco essa questão da gravidade. Tá bom?